Você já se perguntou sobre os mistérios escondidos na Bíblia, como o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4? Se você é curioso sobre assuntos assim, continue nesse vídeo porque agora vamos entender e embarcar em uma jornada fascinante à época dos Nefilins. Sim, esses gigantes, conhecidos como caídos no texto original em hebraico. Só o nome deles já desperta a curiosidade. A Bíblia nos dá apenas um vislumbre da existência deles, mas os Nefilins têm influenciado várias narrativas apocalípticas, incluindo o livro de Enoque. Esses seres misteriosos, famosos por sua estatura e força extraordinárias, levantam questões que geraram teorias diversas e complexas. Quem seriam os filhos de Deus? Quem seriam as filhas dos homens com quem eles se casaram? E afinal, quem eram esses Nefilins, considerados por alguns como seus descendentes? Vamos explorar 5 interpretações que buscam desvendar esse mistério. Primeira interpretação. De acordo com uma visão, os filhos de Deus eram seres divinos ou anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Os Nefilins seriam os frutos dessa união, gigantes que trouxeram maldade ao mundo e levaram Deus a enviar o dilúvio. Essa interpretação sugere um choque entre o mundo espiritual e o terreno, com consequências catastróficas. Segunda interpretação. Outra interpretação nos leva por um caminho diferente, vendo os filhos de Deus como descendentes de Sete e as filhas dos homens como descendentes de Caim. A transgressão aqui estaria na mistura entre os justos e os ímpios, resultando em uma geração corroída pela corrupção moral. Terceira interpretação. Uma terceira visão enxerga os filhos de Deus como governantes ou pessoas de alta posição, enquanto as filhas dos homens seriam o povo comum. Essa interpretação destaca a divisão de classes e a desordem social que resultou dessas uniões. Quarta interpretação. Uma quarta teoria propõe que os filhos de Deus eram seres humanos possuídos por demônios que se casaram com mulheres comuns, resultando em uma geração hostil a Deus. Diferentemente da interpretação angelical, essa teoria vê a narrativa como um drama principalmente humano, embora sob influência de forças espirituais. Cada interpretação traz sua perspectiva única, oferecendo insights valiosos sobre esse intrigante trecho bíblico. Como estudiosos e crentes, é importante abordar essas interpretações com humildade e reverência, sempre mantendo o foco no plano abrangente de Deus e em sua obra redentora por meio de Jesus Cristo. Uma pergunta que frequentemente surge nessa discussão é: os descendentes dos Nefilins existem hoje? Gênesis 6:4 menciona a existência dos Nefilins antes e depois do dilúvio, como eles teriam sobrevivido à inundação que apagou toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Ao explorarmos esse mistério, encontramos 2 teorias principais que tentam desvendar esse enigma complexo. Cada uma delas é como uma lanterna iluminando os cantos escuros dessa questão ancestral. A primeira teoria nos apresenta uma situação que parece um déjà vu cósmico. Ela propõe que, de alguma forma, a história se repetiu. Assim como nos tempos anteriores ao dilúvio cataclísmico, outra equipe de seres celestiais, anjos no sentido bíblico, desceu à Terra. Eles repetiram as mesmas transgressões de seus predecessores, resultando em uma nova geração de Nefilins, nascidos dessas uniões celestiais com humanos e repovoando a Terra. É uma teoria tão fascinante quanto intrigante, ecoando a sinistra ideia de que o que aconteceu antes pode acontecer novamente. A segunda teoria, por outro lado, nos convida a repensar o significado da palavra Nefilins. Ela sugere que talvez tenhamos interpretado essa palavra de maneira muito literal. Será que Nefilins era uma forma antiga de se referir a pessoas de estatura e força extraordinárias, como os guerreiros gigantes do passado? Pense nisso como um sinônimo antigo de Behemoth ou Colosso, usado para descrever qualquer um que se destacasse, tanto em tamanho físico quanto talvez em caráter.
assim como hoje chamamos alguém excepcionalmente alto de gigante, mesmo que não tenha parentesco com Golias. Ambas as perspectivas são fascinantes, não é mesmo? Elas nos incentivam a examinar o enigma dos Nefilins por diferentes ângulos, cada uma revelando uma faceta única desse mistério antigo. Mas lembre-se, enquanto podemos apreciar essas explorações intelectuais, a resposta verdadeira continua elusiva, oculta atrás das cortinas do tempo e da interpretação. Será que existem Nefilins vivendo entre nós hoje, escondidos à vista de todos? É uma pergunta tentadora, como se saída das páginas de um romance de Dan Brown. Pessoalmente, acho tão improvável quanto encontrar o Pé Grande dando um passeio no Central Park. Por mais que possamos nos divertir com essas conjecturas, a dura realidade é que as evidências de Nefilins modernos são tão raras quanto um dodô. Agora, se por um momento considerarmos a possibilidade de sua existência nos dias de hoje, isso seria como abrir uma caixa de Pandora, desencadeando uma enxurrada de perguntas teológicas complexas. A principal delas, sem dúvida, seria sobre a salvação desses supostos Nefilins. Será que eles poderiam ser salvos? Bem, a Bíblia não fornece muitas informações sobre a salvação de anjos, quanto mais de Nefilins, que, segundo algumas interpretações, possuem natureza celeste. Eles provavelmente estariam na fila da salvação sem um bilhete. Independentemente de qual interpretação você considera correta, é importante lembrar que essas questões nos fazem refletir sobre a complexidade da Bíblia e as diferentes interpretações que ela possui. Que essa jornada nos inspire a buscar um entendimento mais profundo e conhecer outros pontos de vista que existem no mundo. E você, qual é a sua interpretação desse mistério bíblico?